Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, vídeo que tem como objetivo hoje trazer uma informação fácil, clara e importante para você entender por que você adoece, quer dizer, por que adoecemos. A gente cresceu com uma cultura de que a doença ela é basicamente uma questão de sorte ou azar. Ou seja, você vai viver, vai vivendo a vida e você tem risco de adoecer ou não. Tá, mas o que aumenta o risco? A sorte ou azar. Inclusive, após ter feito uma faculdade de medicina, hoje, olhando para trás, existia uma mensagem bem subliminar que a faculdade deixou para nós médicos, né, alunos de faculdade de medicina, que a gente não tem muito como interagir na doença. A doença ela vai acontecer. Não adianta perder tempo em querer prevenir. É mais ou menos isso que a gente recebe como mensagem, né? Só que o corpo humano, ele vai adoecendo por algumas causas, motivos, razões. E eu vou tentar aqui hoje trazer um panorama, um cenário do quadrado da doença, que a gente chama, né? Que é basicamente os 4 pilares que envolvem a doença, tá? Por que o nosso corpo vai entrando em estado de doença? Primeiro que a gente tem que entender que nenhum câncer diagnosticado hoje começou a ser criado mês passado, tá? De jeito nenhum. O quadro de Alzheimer que a pessoa detecta aos 70 anos, o Alzheimer dos 70 anos começou aos 35, 40 anos. O infarto dos 60 anos, dos 50 anos, começou lá aos 25 anos. A doença não começou o mês passado e se manifestou hoje. A gente tem na história muitos nomes de cientistas que se doaram para estudar o corpo humano, como por exemplo Linus Pauling, que em 1954 ganhou o prêmio Nobel quando provou a teoria do aquário. Cientistas como Linus Pauling e outros, eles trazem uma informação de que o corpo humano ele aguenta de 30 a 40 anos antes de adoecer. Tá? Então, antes de um infarto, de um câncer, de um Parkinson, de um Alzheimer, de uma artrose, uma artrite reumatoide, você precisou submeter o teu corpo de 3 a 4 décadas de alguma alteração, e a gente vai falar quais são essas alterações aqui no quadrado. Alguma alteração você submeteu o teu corpo de 3 a 4 décadas para daí então o corpo manifestar uma doença. Então, entendendo isso, fica muito mais fácil de saber como diminuir a probabilidade de desenvolver doenças que são preveníveis, que a gente pode prevenir, ok? Olha só, aqui, obviamente, chega a ser clichê o que eu vou botar aqui, né? O estresse. Chega a ser um clichê, mas a gente vai entender um pouco mais sobre o que é, o que o estresse significa aqui, tá? Aqui a gente vai botar a poluição eletromagnética. Aqui eu vou colocar carências e aqui a gente vai colocar excessos. Ok? E nós vamos discorrer no vídeo de hoje sobre isso, porque quando fala em estresse, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é não se irritar com os outros. O estresse é muito mais do que isso, tá? Algumas dessas questões aqui a gente consegue evitar, prevenir. Outras, não. Por exemplo, poluição eletromagnética. Você consegue evitar? Não. A não ser que você realmente coloque isso como o maior propósito da tua vida, que você pesquise no mundo algum lugar, algum cantinho onde ondas de torres de celular não chegue, onde não exista o menor campo eletromagnético para interferir no teu cérebro. Isso é muito difícil. Impossível? Não, não é.
mas vamos combinar que isso não é a nossa realidade do dia a dia, tá? Por exemplo, aqui, agora, eu estou gravando esse vídeo e eu estou sendo bombardeado por ondas eletromagnéticas. Por quê? Primeiro que eu tenho um monte de luz artificial aqui ligado, lâmpadas de fluorescente, isso já é uma poluição eletromagnética. Existe onda de Wi-Fi, de Bluetooth, eu tenho um computador ligado aqui do meu lado e o meu celular, embora não esteja na minha orelha aqui, ó, ele está perto, ele está aqui, está em cima da mesa, né? Tá, Samuel, mas eu não quero. Como é que eu evito isso? Gente, não dá. É óbvio que não dá. A gente tem que fazer o nosso melhor. Por exemplo, meu celular, eu raramente coloco o telefone na orelha, tá? Eu tento sempre estar usando o telefone no Viva Voz. Eu quase nem uso o celular, não falo com pessoas em celular, não carrego o celular perto do corpo. As pessoas botam o celular no bolso da camisa, no bolso do paletó. Eu não carrego meu telefone perto do corpo, eu jogo na minha mochila, ando com ele nas costas, entendeu? Celular é, sim, considerado um dos grandes poluentes, né? Quando a gente fala de poluição eletromagnética. Dentro de casa, tentar diminuir as luzes cedo, não dormir tarde, para não ter que ficar com luz acesa, televisão acesa, tentar respeitar um pouco do que é o cenário da ancestralidade, né? Dormir quando o sol se pôr, acorda com o galo cantando, enfim, claro que isso não hoje esse aqui, eu diria que é o nosso maior calcanhar de Aquiles, fugir da poluição eletromagnética. Por exemplo, aqui também entra a questão de viajar de avião. Eu, por exemplo, atendo em São Paulo 2 vezes por mês, são 4 voos de avião. Eu não posso ir de ônibus para lá, dirigindo. Por quê? Porque não é possível, o tempo para mim não permite isso. O que eu faço? Quando eu pouso aqui em Porto Alegre, primeira coisa, eu vou para a praça perto da minha casa, tiro o sapato e faço o grounding, o aterramento, para tentar diminuir. Então é isso que eu estou falando, ó, a gente não pode entrar num nível de loucura, de não pegar um avião, de não usar um celular, mas a gente tem que fazer o nosso melhor, minimizando o impacto da poluição eletromagnética no nosso corpo, ok? Bom, quando a gente fala de estresse, obviamente o estresse ele é hoje o grito do momento, né? Nunca se falou tanto de estresse e a gente, quando fala de estresse, fala de uma forma errônea, como se o estresse fosse mal para o corpo, né? O estresse não faz mal para o corpo. O estresse é maravilhoso, inclusive. É o estresse que te motiva a subir na empresa, carreira, promoção. É o estresse que te mantém vivo num momento que você tem que fugir de um cachorro que quer te morder. O estresse te dá adrenalina, te faz sobreviver. O problema é quando nós perdemos a habilidade de lidar com o estresse e quando o estresse é tão alto que ele passa do nosso limiar de tolerância ao estresse, entendeu? Então o estresse não é ruim. O problema é que a gente está perdendo cada vez mais a habilidade de lidar com ele, né? Se a gente parar para analisar as nossas crianças, os nossos adolescentes, antigamente, né, a gente ia para a rua jogar futebol e aí a gente brigava, dava problema, nós resolvíamos o nosso estresse. Hoje as crianças elas são isoladas do mundo, elas vivem numa bolha, mexendo numa tela, né? Onde ela vai virando um adolescente. Eu vou até falar por mim, que me exponho muito em rede social. Várias vezes eu já recebi críticas muito ofensivas, inclusive, de pessoas usando palavras feias, palavrões, me chamando de nomes feios, dizendo que o que eu faço é ridículo, porque onde é que já se viu falar que a gente não pode comer o que quer, não sei o quê. Aí eu vou lá olhar quem é essa pessoa que está me ofendendo. Não sei. Ela não tem nem nome, nem foto. Ela se esconde atrás de um perfil para poder falar o que ela quer, né? No momento que ela é colocada em sociedade, frente a frente, e ela tem que expor a sua opinião, aquilo é um estresse muito grande para ela, ela não consegue. Ela só tem essa coragem nas redes sociais, né? Por quê? Porque toda a criação dessa nova geração, ela traz isso, uma inabilidade de socializar, de resolver os problemas, de se impor. Tudo é um estresse do tamanho tão grande que quando é um tamanho pequeno, mas para essa pessoa é tão grande que quando ela é exposta a esse estresse,
facilmente ela tem uma crise de pânico, ela tem que ir para o psiquiatra, tomar um remédio para o pânico, para a ansiedade, entendeu? A geração que está vindo para o mundo hoje, ela não tem habilidade de gerir, de gerenciar o estresse na sua vida. Mas o estresse é só isso? Óbvio que não. Por exemplo, aqui a gente colocaria a insônia, né? A insônia seja por uma doença de não conseguir dormir, seja por não querer dormir. Tem pessoas que não querem dormir, querem ir até 1 da manhã, 2 da manhã acordados, né? Isso é um super estresse para o corpo, né? A gente pode colocar aqui a desidratação. A desidratação leva o corpo tem que aprender a trabalhar sem água. Imagina, o principal combustível do corpo não existe, né? Eu posso colocar aqui exposição exagerada ao sol. Ah, mas sol faz bem? É, sol faz bem, mas e o equilíbrio, né? A insolação. A insolação aumenta muito um radical livre chamado oxigênio singlet. É um radical livre que a exposição exagerada ao sol traz, né? Eu posso colocar aqui tudo que ativa a cascata inflamatória, inflamação. Tudo que for inflamação vai aumentar o estresse. Ah, mas e o treino, o exercício físico? É uma inflamação e é um estresse. Então faz mal? Não, volta lá o que eu disse. Se o teu corpo estiver bem adaptado, tá tudo certo. A gente só tem que ter este equilíbrio, né? Porque, por exemplo, assim, ó, a pessoa não dorme, não bebe água e agora quer fazer o exercício físico. Aí é um estresse ruim. Ah, mas exercício físico não é bom? É, mas tem que ter esse controle em quem que ele é bom, né? Em que corpo que ele é bom. Vocês estão conseguindo entender? Bom, aí continuando aqui, carências. O que que a gente está falando de carências? Bom, aqui, basicamente, carências nutricionais, né? A alimentação processada, industrializada, que é oferecida hoje para as pessoas comerem, é uma alimentação que ela vai, inclusive, entrar aqui nos excessos e nas carências, né? Ela engloba os dois. Eu posso pôr aqui, ó, os alimentos, tanto aqui quanto nos excessos. Por quê? Porque alimento processado, ele é desprovido de enzimas, vitaminas, minerais, cofatores, não tem, né? Então, quando você come uma fatia de pão, você comeu pão, o que você comeu? Que tipo de alimento você deu para o corpo? Açúcar, né? Pão converte em açúcar. E açúcar é uma fonte de alimentação? Não é. É uma fonte de energia, mas não está nutrindo você. Aí você comeu nuggets, miojo, biscoito recheado, tomou um refrigerante. Ó, você está levando coisas para dentro do teu corpo, mas não está nutrindo as tuas células. Então você entra em estados de carência. Você vai ter carência de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de ácidos graxos, tudo coisa que o teu corpo precisa para entregar para você uma função celular, tá? E aí você entra nos excessos, por quê? Porque esse mesmo alimento, ele tem excesso de glutamato monossódico, de açúcar, de sal refinado, de nitritos, ou seja, aqui entra a toxicidade, tá? A toxina. E a toxina, ela só é só de alimento? Não. A toxina, ela vai vir de fontes de pesticidas, tá? Todos os organofosforados, todos os pesticidas são fontes de excesso de toxina. Aqui vai entrar os xenoestrógenos, né? O que é um xenoestrógeno? São disruptores endócrinos. Já fiz vídeo aqui falando sobre disruptor endócrino. Xenoestrógeno, ele é uma forma de estrogênio que não é natural, mas que vai ocupar um receptor de estrogênio, é um disruptor endócrino. Outros disruptores endócrinos também, por exemplo aqui, BPA, dioxinas, né? BPA é aquele bisfenol A que está nos plásticos. Então a gente toma chá em café em copo plástico, né? Chá quente em copo plástico, usa plástico Tupperware lá no micro-ondas. A gente tem exposições, por exemplo, estou tentando lembrar aqui o nome, quando a gente usa a air fryer, já fiz vídeo de air fryer,
Olha, o Fernando me lembrou aqui, acrilamida. Acrilamida que vai ser liberada no carboidrato feito na air fryer. Tudo isso são fontes de toxinas que vão gerando excessos no corpo, né? Aqui existe uma cultura muito perigosa de pensar que um pouquinho não faz mal. As pessoas, mas um pouquinho não faz mal, né? Aí a gente vai olhar assim, ó, aquele peito de peru lá, ele tem glutamato monossódico e nitrito. Mas é um pouquinho. Aí o refrigerante diet, ele tem um pouquinho de sucralose ou aspartame. Mas é um pouquinho. Aí um outro alimento lá tem açúcar. Mas é um pouquinho. Lembra do que eu falei? A doença, ela se manifesta quando o corpo recebe um pouquinho de excessos, né, ou um pouquinho de carência. Todo dia um pouquinho de carência também é ruim, né? Um pouquinho de falta de ferro todo dia, um pouquinho de falta de B12 todo dia, ou um pouquinho de excesso de sucralose, de aspartame, de sal refinado, de glutamato monossódico, de corante, de pesticida, todo dia um pouquinho, vai levar a um montão, né? A gente fala que um grande problema, ele é feito de pequenos probleminhas constantes, né? Todo dia um pouquinho de excesso vai levar a uma doença. E o grande problema que eu vejo é que muitas pessoas falam assim, mas eu como isso há anos e não sinto nada. Então, mas vamos lá, o câncer dos 50 anos, ele veio num paciente que não sentia nada antes, ele não sentia nada, ele consumia aquilo todo dia, tinha aquela falsa ideia de que estava tudo certo, até que um momento o corpo manifesta uma doença por anos fazendo coisas erradas. Então, aqui a gente tem o quadrado da doença, né? A doença, ela começa justamente por um erro. E claro que isso aqui é extremamente resumido, mas eu botei aqui para que a gente entenda esse conceito de que nós não adoecemos ao acaso, nós não adoecemos por punição divina, nós não adoecemos porque temos azar na vida, nós adoecemos porque muitas vezes somos incapazes em fazer um bom gerenciamento e administração dessa empresa chamada corpo humano. Próximo vídeo aqui da semana que vem, eu vou fazer o contrário, o inverso. Eu vou trazer aqui como devolver, como curar, como melhorar a saúde de alguém, então, que não soube gerenciar o seu corpo. Mas para hoje, eu espero que a dica, que o recado tenha sido dado, que você entenda isso de uma vez por todas e passe a ter uma maior preocupação com o seu corpo, lembrando que você não irá poder trocá-lo quando ele estragar, assim como você troca teu carro, teu fogão, tua máquina de lavar roupa. Você vai ter que habitar o seu corpo até o último dia de vida, mesmo que ele esteja estragado. Então cuide melhor dessa máquina aí, porque é possível, você pode fazer isso. Esse canal está trazendo para você informação toda semana para você ser um bom administrador e com isso não levar o teu corpo à falência. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.